Welcome everyone to the new session of the International Conference on Management and Governance in Times of Crisis. In this session, we'll be hearing from Professor Manuela de Oliveira, and now I'll pass on. I'll ask Manuela to introduce herself, and now we'll go on to Manuela em português. Obrigada, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada, Carlos, pelo convite que me foi dirigido. O meu nome é Manuela de Oliveira, sou professora universitária e também consultora em duas empresas em otimização de processos. Como fazer mais com menos. Essencialmente, essa tem sido a minha área ao longo da vida e é um pouco aquilo que eu passo, ou tento passar aos meus alunos nas diferentes áreas que dou. Podes continuar. Posso? Podes, à vontade. Para este convite, eu preparei aqui alguns slides, um pouco também para, enfim, ir guiando a nossa conversa. Isto de crise ou oportunidade tem muito, no meu entender, muito a ver com tempos de crise, ou seja, os tempos de crise acabam sempre por marcar na sociedade diferentes níveis, tempos de mudança, e que eventualmente serão aceitos por alguns e por outros ignorados ou simplesmente desperdiçados, dependendo, obviamente, de cada um e da forma como cada um também se integra e se vê na própria sociedade a vários níveis. Aqui 2020 refiro como sendo o primeiro ano do resto das nossas vidas, eu pelo menos sinto-o assim. Quando éramos um pouco mais novos, dizia-se que o mundo ia acabar em 2000 e andávamos ali a fazer um compasso, a ver o que é que acontecia, a ver se acreditávamos ou não em todas as profecias que nos pintavam, e Hollywood a fazer o seu próprio papel ali no meio. O bug do milénio também, não era? Havia o bug do milénio. Exato. Não, esse eu vivi-o de perto. Atenção que eu trabalhei nessa noite de Ano Novo a ver se o sistema operativo da logística onde trabalhava não crashava e nós perdíamos totalmente a noção do estoque que tínhamos em armazém, e era bastante. Portanto, e não crashou. Não crashou. Mas foi um ano de muito suspense, ali até ao último momento, e só fomos festejar o Ano Novo para aí às 3, 4 da manhã. Mas efetivamente nós já temos vindo a passar assim algumas. Depois foi 2012, porque diziam que afinal tínhamos nos enganado e os maias é que tinham previsto que isto em 2012 é que ia. Uma vez mais Hollywood faz o lembrete à coisa e celebra com mais uma grande produção. E depois, sem estarmos a ver muito bem de onde é que isto sai, cai-nos este no colo, não é? Portanto, eu acho que somos uma geração felizarda. Tem-nos saído rifas engraçadas e esta aqui é bastante desafiante para todos. Não sei ainda bem qual é o impacto que isto terá nos mais novos. Acho que vamos ter que esperar um pouco. E quando eu digo mais novos ali, as crianças, os 6 a 14 ali, não querendo chamar crianças às crianças de 14, mas não sabemos ainda muito bem qual será o impacto disto, mas eu penso que na nossa vida isto foi impactante. Para mim, pessoalmente, foi um bocadinho mais do mesmo, por incrível que pareça, porque as mudanças dramáticas em termos de trabalho que ocorreram para a maioria das pessoas, para mim já estavam mais ou menos em vigor. Ou seja, nós tínhamos ali na área dos serviços, essencialmente, porque nas outras áreas mais produtivas nós vimos que as pessoas acabavam por ter que ir trabalhar na mesma, não é? E até em alguns serviços também tinham que ir trabalhar, e ainda bem, porque senão a sociedade, como nós a conhecemos, realmente parava. Mas há aqui uma grande fatia dos serviços que trabalhavam, obviamente, fixas, portanto, num local fixo, e em que as chefias sempre mediam a produtividade em primeira instância com o tempo que as pessoas ficavam agarradas à secretária, ou pelo menos dentro das instalações. Como se alguém aqui já trabalhou em escritório sabe do que é que eu falo, existe ali uma panóplia de coisas em que podemos perder tempo durante um dia de trabalho, e que muitas vezes o menos produtivo é quando se está efetivamente sentada à secretária. E portanto, as pessoas, ou os poucos colaboradores que em algumas empresas tinham estes privilégios de não ter hora, por exemplo, ou não terem que picar o ponto, ou não terem que cumprir horário, eram de facto alguma exceção, e estava sempre associado, lá está, a lugares de chefia,
ou a trabalhos que efetivamente obrigavam que a pessoa andasse na rua, Hum, ou de empresa em empresa. hum, E sempre baseados nisto, que a centralização da força de trabalho faz todo sentido, porque tem imensos prós, não é? A proximidade, o convívio entre as pessoas, o controle do que é que as pessoas fazem, e eu aqui, quase num jeito de graça, também ponho os contras, sendo exatamente a mesma coisa, porque claro que temos aqui uma lista vasta, e para todos aqueles que trabalham produtividade sabem que nós podemos encher aqui 2 ecrãs só com os prós e outros 2 com os contras. hum. Mas na verdade, a proximidade que pode ser positiva acaba por também ser negativa em muitos casos. O convívio, que é francamente positivo e que algumas pessoas denotaram agora quando foi o confinamento, que precisavam mesmo muito dele, também acaba por ser negativo, porque Pois. quanto mais convivem, menos trabalham. A verdade é esta, vamos todos ser muito racionais aqui. E o controlo também é um pouco ilusório, porque as pessoas podem estar todas dentro do edifício e, mais uma vez, não estarem a fazer coisa alguma, ou pelo menos que seja digna de se ver depois. Portanto, o que pode ser de facto visto como bom também tem o seu lado mau. E além de todas as outras coisas que não estão aqui, que são, por exemplo, o peso e o encargo de termos instalações fixas e Hum. de termos todas as pessoas a gastar água, luz, máquinas de café, máquinas de água, já estou com o papel higiênico, até isso, se as pessoas contabilizassem, não é? Iam ficar surpreendidas do quanto é que as empresas pouparam no tempo do Covid. Portanto, algumas, aliás, fizeram Embora, contas. embora o papel higiênico também possa ter sido por causa de escassez de papel higiênico, em que toda a gente estava a comprar papel higiênico É para se algo que me proteger da Covid-19. É algo Fenómeno que me mundial. supera, é algo que me supera, de facto, a procura que as pessoas vão às lojas fazer sobre essa situação, sempre que há assim um problema. Nem quero imaginar se uma terceira guerra mundial realmente implode aqui, eu quero ver como é que nós fazemos. Portanto, o papel higiênico vai estar em grande. Mas a verdade é esta, portanto, há aqui uma descoberta, até das próprias empresas, de que de facto toda esta descentralização da força de trabalho poupou imenso dinheiro. Até em algumas alturas estou em crer que compensava o que os trabalhadores não fariam em termos de horas de trabalho, porque obviamente vamos lá ser sérios, não é? A partir de 2020 oficializámos as reuniões, como nós dizemos, em cozy casual, e as pessoas, aqui mostra assim só em jeito de graça o que é que poderiam estar a fazer ao mesmo tempo que estavam numa reunião importantíssima. E nada contra. Se as pessoas têm a capacidade de multitasking, são, aliás, perfeitamente bem-vindas em qualquer equipa de trabalho. Mas isto foi o notório, não é? Foi o centro das piadas que se foram contando ao longo do ano e das análises, que era o quão ridículo às vezes estava, em que as pessoas estavam todas muito bem vestidinhas e depois quando se levantava algum por engano ou antes de desligar a câmara, iam-se ficar sério. Mas pronto, alguns acho que terá sido de propósito, outros nem por isso, e muitas outras coisas se juntaram, mas houve esta necessidade de adaptação à força para uma forma de trabalhar que antes era vista como depreciativo. Ou seja, se a pessoa dizia que ia trabalhar em casa, toda a gente dizia, deves trabalhar imenso, deves-te fartar de trabalhar em casa. Tu. Quando toda a gente é obrigada a trabalhar em casa, acabamos por aceitar isso como sendo afinal possível. Ou então estamos a assumir todos que não estamos a trabalhar. Portanto, aqui há aquele dilema em que as pessoas se sentem confrontadas em que, ok, ou assumimos que isto efetivamente é possível porque eu também estou a trabalhar, ou então eu vou partir do pressuposto que isto é tudo mentira, então vou também assumir que eu não consigo trabalhar em casa, ou não consigo trabalhar com aquilo que nós chamamos o emplastre aqui no ombro, a ver se realmente estamos a fazer alguma coisa ou não. Pronto. E isto, de facto, como eu comecei por dizer, não me afetou em grande porque há muitos anos que trabalho sem supervisão de ombro, ou seja, sem que a pessoa, então, já acabaste isto, olha, já acabaste aquilo, ou vais sair mais cedo, ou vais entrar mais tarde, ou seja, sempre trabalhei à tarefa, que é, ok, este projeto é preciso acabar, aquilo é preciso terminar, contagem é preciso fazer-se, ou seja, e sempre trabalhei mais do que aquilo que eram as horas, também é uma coisa um bocadinho aborrecida às vezes de constatar, mas quando se trabalha à tarefa, vê-se o problema de uma outra maneira. E se o problema tem timing a cumprir, epá, a pessoa esquece um pouco da hora de saída e sabe que tem que terminar aquilo, porque enquanto não terminar também não consegue sair. Portanto, não sei se por ter começado
muito cedo na logística me apercebi disso, mas efetivamente trabalhar numa empresa que trabalha 24 horas por dia, em que temos que dar seguimento a 3 turnos, portanto, diários, em que tenho que apanhar as 3 passagens para passar o serviço convenientemente e garantir que as coisas estão a ser executadas, as tais tarefas ou os tais projetos que tenho em mãos, e ser um non-stop de situações a acontecer, dão-nos um ritmo e se calhar uma adrenalina que quando nos sentam numa secretária a dizer agora tens que cumprir aqui 7 horinhas porque está no contrato às 35, uma pessoa tem um chilique. Mais depressa do que fazer 12 numa plataforma e achar que está tudo bem porque está sempre a acontecer coisas novas. Portanto, lá está. Vai muito também da pessoa, vai muito do trabalho e da forma como a pessoa vê o trabalho. Portanto, para mim, Covid, trabalhar em casa, fantástico. Obviamente não tão fantástico ter que ser professora do meu filho, também se arranjou, e deu para perceber mais uma vez que quando as pessoas têm alguma organização de trabalho e alguma disciplina, tudo é possível. E, portanto, menos tempo de trabalho rende em mais trabalho realizado se a pessoa estiver inteiramente dedicada a isso. Ou pelo menos no pouco tempo que está, esteja inteiramente dedicada a isso. Portanto, eu sou perfeitamente a favor de cozy casual e que nós devemos trabalhar onde melhor nos enquadrarmos na nossa produtividade. Portanto, se há alguém que trabalha melhor na esplanada, desde que trabalhe, nada contra. Eu, francamente, é a minha forma de ver a vida e o trabalho. Mais uma vez saliento que há situações em que, obviamente, isto não é possível, há tarefas a realizar em que isto não é possível e tudo bem, mas se calhar para essas pessoas também é tempo de ver outras formas de trabalhar, porque todas aquelas que de nós ficámos em casa e que conseguimos perceber esta adaptação de que com menos se faz mais, se calhar também deveríamos olhar para aquelas que têm uma aproximação de produção operária e perceber que efetivamente X horas de trabalho a fazerem sempre a mesma coisa e rotineiramente, etc., se calhar leva a mais erros do que se trabalhassem menos. Enfim, mas já vamos também entrar aqui nessa parte um pouquinho mais à frente. Portanto, eu acho que a grande oportunidade que esta crise que o Covid nos veio trazer foi quebrarmos aquele estigma de que quem não está fisicamente debaixo dos olhos do chefe direto não está a trabalhar. Portanto, eu acho que isso é a maior ilusão e o maior engano. Agora, dir-me-ão, mas houve muito quem fez isso. Pois. Pois. E há muito quem esteja neste momento debaixo da linha de visão do seu supervisor direto e esteja simplesmente a atualizar a sua vida virtual em vez de estar a trabalhar. Portanto, não é? O que é que eu posso dizer a isto? Claro que vai sempre haver pessoas que vão estar na manicure, no mecânico, a passear, nos copos com os amigos e dizer que estão a trabalhar. Vamos ter que viver com todas essas pessoas, de preferência harmoniosamente. Ok? Portanto, em termos de trabalho, eu penso que esta realidade nunca se vai conseguir ultrapassar, por assim dizer. Em termos de liderança, quem lidera as tais equipas, que deixa de ver agora debaixo da linha do horizonte, é uma oportunidade. Se calhar uma oportunidade para perceber com quem é que está a trabalhar, se calhar uma oportunidade para medir a produtividade da equipa com uma perspectiva que nunca tinha tido até então. Se calhar uma oportunidade para perceber quem são as pessoas que melhor trabalham, por exemplo, em equipa e aquelas que afinal eram um peso morto e que só aparentemente é que colaboravam, porque temos que também compreender que a proximidade afasta as pessoas, em muitos casos. Portanto, há pessoas que não conseguem lidar umas com as outras, ou por uma questão de feitio, ou gostos, ou 50 mil outras razões, e que distanciadas, portanto, não tendo que interagir diretamente com a pessoa ou falar com a pessoa, conseguem trabalhar perfeitamente em equipa. Portanto, temos esses casos também. E, portanto, aqui eu penso que em termos de liderança houve esta oportunidade para fazer todo este filtro e também a própria pessoa distanciada de lidar com a equipa todos os dias, tive essa oportunidade de ver quem é que faria mais, melhor, quem é que se aguentou mais, quem é que foi mais resiliente, quem é que foi mais versátil. São tudo características que eu penso que se os colaboradores deste tempo não têm, ou estão a especializar-se em qualquer coisa tipo TikTok, ou querem viver de influencer, ou andam a treinar joguinhos para as crianças ver, ou então estão desgraçadas a curto prazo. Porque
com a evolução da tecnologia, quem não for uma mais-valia ou quem não acrescentar valor na sua própria função, Hum. não me parece que vá ter grande margem para evoluir. As máquinas tentarão fazer o resto. Não digo ainda inteligências artificiais nem nada, mas as máquinas neste momento estão para fazer aquilo que fazem melhor que os humanos, que é executar sem erros. Portanto, não é? Se nós não formos o acréscimo de valor a isso, não sei o que é que se espera depois da nossa parte. Portanto, equipas descentralizadas, como é que agora pomos esta malta toda envolvida? Seria e será, e ainda vai se manter por algum tempo, o desafio destes novos líderes, destes novos gestores que temos agora, e que também eles tiveram que se adaptar a tudo isto, e eles próprios também, muitos reportam acima, portanto, também estão na linha visual ou do horizonte das suas próprias chefias e de quem espera resultados. E eu penso que aqui, de facto, é o grande desafio, porque enquanto muitas pessoas dizem, mas o Covid agora uns já acreditam que nunca existiu, não é? Pronto, também temos que respeitar esses. Outros acreditam que já acabou, outros acreditam que nunca vai acabar. Eu acredito que nunca mais vamos ter a normalidade que tínhamos. Acabou. Portanto, aquilo que era a nossa normalidade pré-Covid, eu penso que nunca mais vai ser a mesma. Quanto mais não seja pelas moças que toda esta situação foi deixando, mesmo a nível pessoal, os relacionamentos. Se calhar é a minha forma de ver, mas são coisas tão simples como até a nossa forma de estar na rua, quando antigamente éramos abordados por alguém que nos perguntava algo e que uma pessoa sem qualquer tipo de problema se aproximava da pessoa, ou para ver até algo que nos estavam a mostrar num mapa, ou qualquer coisa desse género, ou deitar a mão a alguém que caiu. E hoje em dia as coisas não são bem assim. Portanto, antes de deitar a mão a alguém que caiu ou isso, e eu assisti a isto 2 ou 3 vezes em tempo de pandemia, em pleno, bem que a pessoa se teve que levantar sozinha, porque até isso deixava as pessoas receosas de fazer. Portanto, essa proximidade que nós tínhamos pré-pandemia, eu penso que se quebrou. Julgo que irá devagarinho reatar, se não houver outras coisas novas. Se houver, como eu digo, dificilmente se voltará à normalidade. Mas a capacidade de adaptação humana é transcendente, eu acho que é espetacular, e portanto nós vamos inventar uma nova normalidade, e para nós esta é a nova normalidade e vai ser sempre normal, portanto, de uma forma ou de outra. Portanto, aqui o desafio para os gestores, como envolver, como incrementar aquilo que nós chamamos o empenho pessoal de cada um dos nossos colaboradores. Mas eu acho que a questão nem é bem essa. A questão prende-se mais com o que é que cada um de nós espera retirar daquilo que é a sua ocupação profissional. Porque uma coisa é termos grandes filosofias de trabalho, grandes projetos, grandes estratégias, isto e aquilo, mas é assim, se nós não compreendermos exatamente o que é que cada uma das pessoas que trabalha connosco espera, ou o que é que quer, isto é a mesma coisa que investir em que um filho seja engenheiro ao longo da vida e depois chega ao fim e diz que afinal queria ser ator ou outra coisa qualquer que não tem nada a ver com engenharia. Portanto, é um bocado isso, se nós não perguntarmos uma vez, se nós não conseguirmos perceber a sensibilidade da outra pessoa e questionarmos abertamente, ou não, ou o que for, mas tentarmos compreender o que é que cada uma pessoa espera retirar, não vamos a muito lado. Portanto, podemos fazer as nossas teorias todas fantásticas e fazer PowerPoints muito apelativos também, e ações de formação e sensibilização, e aquilo no fim dura a ação de sensibilização e depois caduca. E se tivermos alguma dúvida de que isto é verdade, por favor, olhemos para trás outra vez. O passado, se não for para mais nada, deveria servir para nos ensinar alguma coisa. No tempo dos nossos pais, ter emprego era fantástico, não é? Ninguém estava a discutir ali grande coisa. Ter um emprego era fantástico, e tal como a mobília que se comprava para a casa, preferencialmente era para a vida inteira. Portanto, também ninguém ia para um emprego a pensar que dali a um mês ou dois, se não gostasse, que vinha embora, ou que se despedia, ou que ia tentar outra coisa, não é? Ninguém tinha esse tipo de pensamento. E se queriam empregos melhores, logo à partida, estudavam. O que também hoje em dia
Vamos lá ser sérios, é questionável. Portanto, estão a ver a diferença entre o antigamente e o agora, não é? Portanto, as pessoas empenhavam-se em tudo para a vida inteira, não é? Portanto, aquilo chegava ali a uma certa idade, és adulto, então agora escolhe bem, porque o que escolheres, como se diz, é a tua cruz até ao fim. E a pessoa era o carro, a casa, a companhia, e aquilo era de uma enfiada só. Hoje em dia, eu penso que as pessoas estão totalmente no outro topo, que é nem sei bem o que é que quero. Começam logo por aí. E, portanto, quando não sabem bem o que é que querem, não há gestor que aguente, não é? Se a própria pessoa não sabe bem o que é que está ali a fazer, e para algumas entrevistas de emprego a que já assisti, há muito boa gente nesta terra, não assisti a outras no estrangeiro, que não sabe exatamente o que é que quer do trabalho, nem se dá ao trabalho de perceber o que é que a empresa à qual está a prestar uma entrevista faz. Portanto, quanto mais o que é que se espera eventualmente da sua colaboração. Portanto, é complicado hoje em dia esse tipo de atitude proativa por parte do colaborador ou do futuro colaborador. E, portanto, Eles as podem pôr a coisa sempre assim, ter uma experiência nova durante algum por tempo. acaso já ouvi isto e acho fantástico. Epá, eu não vou dizer que tento andar de skate com esta idade, porque isso para mim era estúpido, não era uma experiência nova, era só estúpido. Mas eu incluiria andar de skate uma experiência nova. Mas sim, eu acho que as pessoas colecionam experiências novas, é verdade. E depois no fim acabam a não fazer o que quer que seja, porque pronto, foi uma má experiência para ambos os lados, não é? Uh, Exatamente. mas sim, é um bocado isso, Carlos. E eu vou-vos ser sincero que de alguma forma isso me assusta. Quando eu vejo a volatilidade das vontades das pessoas, da geração de agora, que está a entrar agora no mundo do trabalho, e eu faço muitas vezes essas perguntas aos meus alunos que estão a terminar o curso, que é, então e agora? Já sabem o que é que querem ser quando forem grandes? E a maioria diz-me assim, eu agora acho que vou tirar um mestrado, eu agora acho que vou fazer isto. E eu penso, mas quando é que estão a pensar começar a trabalhar? Porque nós antigamente estávamos desejosos de acabar o curso para ver se ingressávamos, para ver se já não chegávamos tarde, não é? Não, depois quero viajar e depois quero ir. E uma pessoa pensa, já não me vão pagar a reforma por este andar, portanto, não há capacidade para isto. E é isto que eu acho que vai ser um problema. Espero, com sorte, já não estar cá para assistir a todo o problema. Mas se toda a gente no mundo do trabalho quiser ter algo muito virtual, eu aconselho a que desenvolvam também a capacidade de se alimentarem virtualmente. Se não houver quem vá para o terreno fazer as coisas, a muitos níveis, vamos começar a ter refeições virtuais. O que também faz todo sentido, já que as pessoas vivem virtualmente, então vamos pôr isso em pleno, não é? E relacionam-se virtualmente e fazem tudo virtualmente, então bora lá isso e pronto. E vivemos numa nuvem daqui a uns tempos e já nem queimamos o planeta um pouco mais do que aquilo que ele já está, portanto, se calhar até o futuro. Enfim, o que é que cada um de nós procura na ocupação profissional? Portanto, hoje em dia, o trabalhador, já não digo esta nova geração, ou este grosso da nova geração, porque graças a Deus existe muito boa gente que sabe exatamente o que é que quer e quer transformar o planeta e quer transformar a sociedade, e eu dou-lhes todo o meu apoio e espero que vivam bons e longos anos. Temos os restantes, onde eu também me encaixo, que é o que é que eu espero de uma ocupação profissional. Se eu disser que não é o dinheiro, também estou a mentir. Porque, convenhamos, eu ainda não pago as minhas contas com simpatia. Portanto, preciso de dinheiro. Mas não é só. E isso é a grande chave, penso eu, nos dias de hoje, é perceber que as pessoas hoje em dia, cada vez menos, estão só focadas no dinheiro. É um fator importante, mas não é só. Ou seja, a própria remuneração em si pode não ser só valor. Há outras formas de remunerar o colaborador. Podem ser dias de folga, podem ser dias de trabalho remoto, embora isso também se encaixe na flexibilidade que vamos falar à frente. Podem ser facilidades familiares, podem ser em algumas empresas, por exemplo, terem cuidado para as crianças mais novas, terem um suporte para as crianças mais novas, aquilo que nós chamamos habitualmente o ATL ou pré-escolar, etc, etc.
Podem ser descontos em determinadas empresas ou atividades. Pode ser, por exemplo, terem atividade física integrada na empresa. Há muitas formas hoje em dia que requer efetivamente alguma imaginação e algum pensar fora da caixa. Ou seja, esqueçam lá tudo aquilo que estava para trás, que já repararam que nem as pessoas são as mesmas que estavam para trás. Até nós que vimos de trás já tivemos que fazer aqui uma série de resets à memória para ver se conseguimos suportar isto tudo. Portanto, há que habituar agora a isto. Portanto, o que é que as pessoas procuram? O que é que as interessa? O que é que as poderá cativar que não só dinheiro? Até porque, infelizmente, não estamos em tempo, na verdade também já não estamos nesse tempo desde 1143, portanto, não estamos em tempo de vacas gordas, de certeza, e temos que ser inventivos, temos que ser criativos nesta situação, mas ter em conta que, de facto, penso eu, e não estarei muito enganada, a menos que as pessoas queiram ser idealistas e dizer, não, o dinheiro não me move. Pois, eu, se realmente não precisasse de dinheiro, continuaria a trabalhar, provavelmente a fazer outras coisas. Lá está, não é? Pronto, portanto, o dinheiro não me move, a mim não, mas move aquilo tudo que me move a mim, portanto, é complicado. Não necessariamente em valor. Requalificação ou qualificação é uma das formas de, por exemplo, evitar o turnover, que cada vez é maior, lá está, por todas estas coisas que não seguram as pessoas. Como é que nós retemos os nossos talentos? Ou seja, as pessoas que realmente nos interessam à equipa, como é que nós evitamos que elas se desinteressem, que elas deixem de entregar tudo aquilo que querem ou que têm de potencial e nos abandonem para ir para outra empresa, por exemplo, ou para abrir um negócio próprio, ou o que for, não é? E até nos fazer concorrência, em última instância, o que não é nada divertido também. Portanto, como é que nós seguramos estas pessoas? Eu penso que a requalificação constante é fantástico para todos. E vamos ser sérios, também para as empresas. O investimento é algo que... O investimento na educação ou na formação é algo que retorna sempre algo bom. Eu sei que há uma frase que diz isto, eu não consigo recordar-me de quem é, que diz que se achamos que a formação é cara, mas penso que é de alguém associado à qualidade, lá está, experimentemos a ignorância. Portanto, sai-nos às vezes um pouco mais cara, não é? Mesmo a nível empresarial e em praticamente todos os níveis da nossa vida, mas a verdade é esta, é que se não tivermos pessoas qualificadas a trabalhar e sempre com as novas formas de trabalhar atualizadas, como é que vamos ser competitivos afinal? Continuando a baixar as margens que já não podemos baixar, despedindo pessoas e levando à exaustão aquelas que estão, quer dizer, tudo isso acaba por ser... E como é que retemos essas pessoas também? Se elas são assim tão boas, como é que as retemos a elas também? Portanto, eu penso que a qualificação ou a requalificação profissional e académica são um ponto fundamental, inclusive para aquelas pessoas que estão ou que até sentimos que já não respondem àquilo que nós esperávamos delas. Ok? Portanto, temos aqui dois cenários, que é ou reabilitamos essas pessoas e as integramos a fazer outras coisas que não seja o convidá-las, enfim, a abandonar-nos, ou então se calhar prepará-las para nos abandonarem com alguma qualidade e não deitar enfim, um colaborador pela porta fora com 40 anos de casa e que não sabe fazer mais nada do que aquilo que fazia durante os 40 anos que lá esteve. Portanto, é muito complicado todas estas situações se nós não incluirmos a requalificação ou a qualificação destes recursos tão fundamentais, que aliás já foi mais do que reconhecido que os recursos humanos são o mais precioso recurso das empresas, por alguma razão. A evolução profissional, e eu coloco, não é por engano ali ou ausência dela, porque nós não somos todos iguais. E se há pessoas que se veem a evoluir e outras há que também nunca estão satisfeitas, e a verdade é essa, portanto, quando acabaram agora mesmo de chegar ao patamar que perseguiram 3, 4 anos e que podiam beber uma limonada, para não dar aqui a sugerir outras coisas, para festejar, já estão a pensar na próxima situação que têm que alcançar. Portanto, não é um cansaço para a pessoa, é um cansaço para todos os que a rodeiam. Mas também existem pessoas assim, mais uma vez temos que viver com todos, mas também há as outras que, da verdade, estão felizes como estão. E nada contra.
Reparem, se todas as pessoas que trabalhassem nos setores da assistência sanitária das nossas cidades, todas quisessem ser engenheiros, quem é que íamos pôr a levantar os caixotes do lixo? Vamos tirar à sorte para ver quem é que vai lá calhar? Já nem estou a falar, deveriam ser muito mais bem pagos, mas mesmo que fossem muito bem pagos, será que alguns de nós gostavam? Mas eu Pois. conheço muito boa gente que o faz e que é muito feliz. Porquê? Porque está bem, porque não sente necessidade de evoluir ou não sente necessidade de fazer outra coisa qualquer. Como há pessoas que se sentem muito bem na jardinagem, como há pessoas que são felizes na construção civil, como há pessoas que são felizes a governar. Há coisas dessas que não me dizem absolutamente nada e muito mais bem pagas do que a minha profissão. Portanto, cada um de nós, não é, tem uma noção de evolução profissional muito própria e há que respeitar isto. Portanto, mais uma vez, os gestores devem estar cientes disto. Há pessoas que de facto não lhes interessa evoluir. Então, se calhar, vamos ajustar o que elas fazem àquilo que é a perspectiva de carreira delas. E às outras que têm necessidade de evoluir e que nós temos necessidade, de preferência, de as manter junto de nós, então se calhar vamos fazer alguma coisa por essas. Ok? Portanto, mas sem haver aqui melindre de ninguém. É de uma forma aberta, as pessoas saberem com o que contam, tanto uns como outros. E o próprio colaborador também perceber que as pessoas que estão acima também veem isso, que é, tanto veem que ele gosta de melhorar e de crescer constantemente e fazem por ajudá-lo, como também veem, não está propriamente para aí virado, com o sem número de condicionantes que possam levar a isso, ok? Não é numa questão de menosprezar ninguém, e que também vivem bem com isso, que é, não querem evoluir, é pá, sim senhor, ainda bem, se fôssemos todos engenheiros, quem é que faz pão? Voltamos ao mesmo, não é? Portanto, é esta a questão que muitas vezes as pessoas têm toda esta dificuldade em compreender e que eu não consigo compreender onde é que estará a dificuldade. Se calhar o ramo da matemática é bom nestas coisas, que é, ou é ou não é? Ali as zonas cinzentas são um bocadinho complicadas para estas áreas. Mas efetivamente é assim, não podemos nem temos que ser todos a mesma coisa. E se não fôssemos coisas diferentes, não havia sociedade. Porque nem todos sabemos fazer tudo e também não há uma viva alma que saiba fazer nada. Até saber fazer nada deve ser uma ciência qualquer que eu desconheço, mas haverá de certeza ciência nisso. Portanto, precisamos de todos. Logo, temos que tentar jogar com o que temos, não é? E, portanto, isto aqui da evolução profissional eu penso que é super importante. Flexibilidade. Isto volta aqui outra vez ao Covid, não é? E ao confinamento. A flexibilidade e principalmente a liberdade de podermos dispor do nosso horário a nosso belo prazer está ali embaixo. É chato, mas vem junto. Portanto, com o poder, não é? Diz que vem a responsabilidade. Ora, com o poder de termos o poder de fazer o que quisermos, temos que assumir o que é que vamos fazer. E remetíamos àquela história de há pouco que muitos conseguiram trabalhar em casa, muitos nem por isso. Pronto, ok? Mas lá está mais uma vez, é assim, eu penso que pelo menos tem que ser dada isto à escolha. Ou seja, deve ser uma escolha. Só porque algumas pessoas não conseguem ter a disciplina suficiente para conseguirem trabalhar sem supervisão direta, não devemos privar todas de o poderem fazer. Ok? Portanto, é um bocadinho as leis de bom senso que também nos regem a nós, quer dizer, lá porque umas pessoas não conseguem fazer uma determinada coisa, não há que impedir agora toda a gente de ter acesso a essa coisa só porque sabemos que essa pessoa não irá conseguir conter-se ou não irá conseguir fazer. Portanto, há aqui uma série de interpretações e aqui é a mesma coisa. Portanto, então como resolver? Meçam a produtividade. É tão simples quanto isso. Medindo a produtividade, rapidamente se percebe quem é que consegue ser flexível e tem capacidade para o ser e é responsável ao ponto de o ser, e pá, e quem não tem. E mais uma vez, sem qualquer tipo de juízo de valor. Ok? Porque eu acho que o que nos trava como sociedade cada vez mais é os constantes juízos de valor. Porque é que o outro não é assim? Porque não é igual a mim. Pronto. E se calhar o outro diz a mesma coisa em relação a mim, eu tenho que aceitar. Portanto, tentar viver com a diferença, não é o que toda a gente se manifesta e vai para a rua a correr, vamos viver com a diferença. Então, mas vivam com ela no dia a dia, nas coisas mais banais, com o vizinho de baixo, o de cima, o de lado. Viver com a diferença. É complicado, eu sei. Mas não é impossível. Portanto, vamos confiar que um dia chegamos à perfeição. Não se sabe quando.
Engagement. Isto é outra grande coisa que, não menos importante, das de trás. Nós temos que ter a noção de que se alguém vai abraçar o nosso projeto, qualquer que ele seja, tem que sentir que faz parte dele. Isto não é assim tão difícil, não é? Ora, se eu sou uma pessoa super fundamentalista e acredito no bem coletivo e isto e aquilo, provavelmente se calhar é melhor não ir trabalhar para nenhum cartel, não é quartel, é cartel. Porquê? Como é que eu ia te explicar? É um bocadinho contra, não é? O bem comum. Se calhar é o bem de alguns, por alguns instantes, depois é o mal comum para toda a gente. Portanto, ou seja, se eu não me identifico com a empresa onde trabalho, com a forma da empresa laborar, se calhar é melhor não trabalhar lá, porque mais cedo ou mais tarde isto vai correr mal para algum lado. Por outro lado, se a empresa quer muito que as pessoas lá continuem a trabalhar e não é a melhor imagem do Corporate Social Responsibility e quer muito ser, se calhar tem que começar a fazer por isso. Portanto, ou seja, isto continua a ser para os dois lados, que é, por um lado, as empresas que querem ser aceites pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores, pelas pessoas que a fazem, devem de facto fazer algo construtivo e não só andar a tapar os buracos da parede, não é? A fingir que têm selos green e que são muito amigos e plantam 2 ou 3 árvores de vez em quando se lembram, e fazem um piquenique anual e essas coisas todas, mas devem, no seu dia a dia, incorporar formas de trabalhar que as pessoas com quem trabalham se identifiquem e se sintam integradas nesse projeto e que sintam que esse projeto também é deles porque se identificam com ele. Okay? Aos mais diversos níveis. Ora, isto é um bocadinho contraditório com aquele tipo de liderança de que não dá cavaco a ninguém e comunica. Pronto. É aí que eu quero chegar. Portanto, é uma forma de liderar, é fantástica, funciona muitas vezes. Às vezes acaba em ditadura quando se trabalha essa situação numa escala maior. Isso está a falar de países, mas se envolvermos as pessoas naquilo que esperamos delas, se calhar é mais fácil cobrarmos o que elas fazem ou não. Se não as envolvermos, pois se calhar é mais difícil, não é? Porque elas próprias também não sabem o que é expectável delas, portanto, como é que se vão envolver? Portanto, há aqui sempre esta situação. É um desafio para a gestão, mais um, é sim senhora. Também antigamente não se costumava perguntar aos colaboradores o que é que eles queriam, ou esperavam, ou achavam que, ou se podiam dar ideias construtivas, ou dar um parecer de como é que o seu trabalho poderia ser melhorado. Hoje em dia há essa hipótese, há essa abertura em muitos sítios, e onde não há, pois se calhar é um bom desafio para começarem a colocar, porque as pessoas agora pensam de uma forma mais ativa e expressam-se de uma forma mais ativa. Antigamente já pensavam de uma forma muito ativa, mas se calhar não podiam expressar-se. Agora podem expressar-se e expressam-se em todo lado, às vezes até onde não precisavam, mas pronto. Mas, portanto, esta necessidade de pertença deve ser incutida se nós efetivamente queremos que o colaborador vista a camisola, tal, vista a camisola, o que não quer dizer que se transforme em workaholic. Se faz mal à saúde, já está provado, portanto nós queremos bem aos nossos colaboradores, também não queremos que as pessoas se transformem em workaholics. Não se esqueçam dessas coisas. Isto é tudo uma pescadinha de rabo. Reconhecimento. Também não se deixem enganar, porque é assim, todos procuram reconhecimento. É desde o lado de cima até cá abaixo, apesar de fingir que não, todos nós queremos ser reconhecidos pelo trabalho que fazemos. Uns não precisarão de tanto, bem verdade. Outros precisam, às vezes, de um reconhecimento constante até que ganhem confiança suficiente naquilo que é o seu próprio trabalho. Okay? E quando efetivamente uma pessoa é boa, caramba, se quando é má temos tanta frontalidade, porque somos tão frontais a dizer às pessoas tudo na cara e de preferência à frente da equipa inteira que foram uma nulidade, epá, se realmente a pessoa foi boa, por que não fazer o mesmo? E, portanto, reconhecer a pessoa por aquilo que fez, dar os créditos a quem de direito, e aí muita atenção aos chefes de equipa que têm tanto essa coisa de que quando falha conseguem perfeitamente identificar o Cristo e quando ganha, ganhamos todos. Portanto, vamos ser coerentes. Eu sou perfeitamente adepta da coerência. Se querem fazer o método apontador, façam para os dois lados. Se querem fazer o método global, façam para os dois lados. E fantástico na mesma, são os dois bons. Okay? E principalmente informem as pessoas qual é o método. Para as pessoas também saberem com o que é que contam e, portanto, tentarem evitar ficar na linha de fogo ou tentarem fazer com que a equipa brilhe
num todo, porque ganham todos. Portanto, todas estas formas de trabalhar são válidas, desde que, mais uma vez, perfeitamente informados todos os envolvidos. Eu acho que a informação, se estamos na era da informação, onde eu acho que cada vez estamos mais desinformados, que é uma coisa que acho fantástica, onde agora tudo é informação, eu acho que é a maior desinformação que já tivemos até agora. Mas se então agora é isso, que é o nosso tempo, então vamos informar as pessoas de tudo, principalmente daquilo que lhes interessa. E, portanto, o reconhecimento acho que é fundamental a pessoa sentir-se reconhecida. E eu tenho a dizer-vos que se alguém trabalha num local onde é reconhecido, onde recebe uma remuneração que faz face àquilo que é as suas despesas, e vamos todos ser realistas, está bem? Porque todos queríamos eventualmente ter mais do que o que temos, mas eu acho que o realismo faz tão bem às pessoas, não é o pessimismo, é o realismo. As pessoas serem realistas, para já dói muito menos as decepções, porque se são realistas não vão almejar uma coisa que sabiam que não iam ter pernas para lá chegar. E portanto ajuda muito, sempre com o sonho à frente, mas com a realidade do dia aos pés, como se costuma dizer. Portanto, se uma pessoa sabe com o que é que conta, sente-se envolvido no projeto da empresa, sente que é reconhecido, tem a flexibilidade quando necessita dela e sabe geri-la, eu acho que essa pessoa dificilmente troca um local de trabalho por outro, por mais 20 euros ou 30 ou 100 até, para ir para o desconhecido fazer outra experiência, ou ter outra experiência. Portanto, eu penso que aí, confesso que acho que estas coisas prendem efetivamente as pessoas a uma equipa e a um projeto e as fazem sentir realizadas. Bom, quando já temos isto feito, demora anos às vezes, né? Mas quando já temos isto feito, ou seja, já separámos ali o trigo do joio e tal, já convidámos algumas pessoas a repensar o seu projeto de vida, quiçá noutro sítio qualquer, Antártida, a contar pinguins, coisas assim, enfim, sugestivas, porque algumas pessoas seria ótimo fazerem, não é? Para o bem comum. Mas pronto, quando já conseguimos isto e já conseguimos identificar o que é que cada uma das nossas peças é boa a fazer. Quem joga xadrez sabe que nem todos fazem a mesma coisa e nem todos se mexem da mesma maneira e todos são necessários. Eu que o diga que tantas vezes me falta um peãozinho no fim para ganhar o jogo e adeus. E portanto, é mesmo assim. Portanto, todos são necessários. Quando isto já está feito, então sim venham as estratégias. E então sim venham as políticas de A, de B ou de C e venham todos os objetivos a alcançar. Se colocamos os objetivos todos na frente e os KPIs e todas aquelas estatísticas fantásticas espelhadas em dashboards fabulosos que nunca mais acabam, em reuniões que as pessoas preferem cortar os pulsos com colheres e chegam ao fim e não conseguem identificar com quem é que estão a trabalhar, e depois admiram-se que as empresas fechem. Não é? Portanto, às vezes isso acontece. Portanto, uma boa estratégia fantástica quando a equipa já está alinhadinha, bem definida, informada, engagement em toda a gente e todos querem chegar ao mesmo sítio preferencialmente. Ok? Objetividade. O pragmatismo nestas coisas é super importante, principalmente aqui nesta parte que é, eu não estou aqui a defender que todos têm que ficar, nem estou a defender que todos têm que ir, estou a defender que quando falamos em objetividade e pragmatismo na própria equipa e nos próprios projetos, é sabermos o que é fazível e o que é que não é fazível com aquilo que temos. Ok? Dou-vos um rápido exemplo numa das áreas em que desenvolvi trabalho. Não tem nada a ver com o que faço atualmente, mas trabalhei muito tempo nessa área, que é pesca artesanal portuguesa, e em que se utilizava econometricamente dois tipos de modelos para analisar a produtividade das pescas, das embarcações, das frotas, etc. Podíamos fazê-lo de uma forma estocástica ou de uma forma determinística. Ok, estocástica, nós pegamos naquilo que são as capacidades teóricas da embarcação, portanto a sua arqueação, a tonelagem, se tem convés, se não, aberto, se fechado, se tem, quantas artes de pesca tem, quantas pessoas na tripulação, já nem vamos às idades, mas bora lá às idades também, e até quantos anos têm de faina, tudo isso. Enfiamos aquilo tudo para dentro de um modelo e aquilo faz assim um arco-íris e diz assim, ó, isto era o topo que vocês deviam chegar. E depois a parte cómica, e que eu me estou a rir, é quando apresentamos isso aos armadores.
muitas vezes o teórico é muito engraçado e matematicamente funciona, e lá está, estatisticamente, portanto, com aquele grau de erro já assumido à partida, mas não é alcançável. E se alguém está com dúvidas disso, pegue nas perninhas, coloque-se dentro de uma embarcação de faina e vá para a faina realmente. Não é andar aqui a fazer passeios no Rio Tejo, é vá para a faina e vá ver o que é possível às vezes fazer num dia de trabalho, com sol, sem sol, com chuva, sem chuva, ondulação, menos, E baixo. ter uma experiência estocástica. Não, não, é determinística, porque é bastante marcante. De uma Mas, forma ou de outra. não, mas as mudanças súbitas de tempo, Ah, depois sim, se sim. apanha, se O não apanha, estocástico é se volta à Terra inteira ou é, não. é a Essa experiência parte é a aleatória. Aí estocástica. tem toda a aleatoriedade. Exatamente. Portanto, com tudo isso, por mais bonita que seja a fronteira que se tenha estabelecido, se calhar nem sequer é atingível por nenhum. Portanto, e é essa a sensibilidade que temos que ter. Por outro lado, se fizermos uma determinística, dizem, mas é demasiado redutor, quer dizer, tenho uma frota com 10 embarcações, o que eu vou ver é quem é que são as melhores. E pá, ao menos estamos a ver a prata da casa. Pronto, podem ser todas uma nulidade, mas pelo menos vamos tentar pegar nas que são menos e pôr as outras todas ao nível dessas. Podemos não chegar a nenhuma coisa fantástica, mas pelo menos nivelamos todas pelas melhorzinhas ou pelas menos más. Se é razoável, às vezes é mais. Portanto, aqui às vezes funciona um pouco assim, que é, temos que perceber, com o tal pragmatismo que muitas vezes falta na gestão, que é, o que é que vamos fazer? Que é, vamos almejar por isto, que se calhar nunca lá vamos chegar e vamos, entretanto, pôr toda a gente com ataque de nervos até atingir isto, que é completamente irreal para a equipa que se tem, a tentar alcançar, ou se calhar com aquilo que temos, vamos pegar nos que são, enfim, lá está, dentro daquilo que pode ser a medianidade da equipa, puxar os que estão abaixo da medianidade e pô-los todos pelo menos medianos. Vai ser melhor. Digo eu, pelo menos mal não fará. Ou seja, se já não vamos perder, ou se já não vamos ganhar, pelo menos que não percamos, não é? Aquilo fica ali pelo empate. Pronto, portanto é isto que às vezes é importante perceber. E se chegarmos à conclusão que há pessoas que efetivamente atrapalham mais do que o que fazem, então realismo nisso, não é? E a objetividade nisso, e vamos perder, como se diz, perde-se o pé para não se perder a perna. Às vezes tem que ser também. Portanto, e há que ter essa frieza, que não tem que ser fria. Lá está. Se a comunicação existiu até essa parte, as pessoas também chegam lá. Precisamente porque temos sempre esta maravilha no horizonte, que são as limitações orçamentais. Portanto, vamos sempre viver com elas, vamos sempre estar limitados financeiramente, e se assim é, o que é que então nos resta fazer? Definir muito bem as prioridades, medir a produtividade que se tem, controlar resultados de tudo aquilo que se alterou. Portanto, não basta implementar estratégias, basta perceber o que é que aconteceu depois. Analisar o problema em si, o que é que se vai fazer. Isto não está por ordem, porque isto é um bocadinho ir buscar tudo isto muitas vezes. Agilizar recursos, às vezes voltar a reagilizá-los umas quantas vezes depois de controlar os resultados. Voltar atrás, continuar a tentar, ou seja, promover uma melhoria contínua. Portanto, não, agora fizemos a estratégia, está tudo feito, está a funcionar, não está? Pronto. Então, era um bocadinho como as auditorias de qualidade há uns bons anos atrás, que é, o pessoal esfolava-se todo, quase literalmente, até chegar ao auditor. Assim que o auditor abandonava as instalações, guardavam-se as pastinhas dos procedimentos no arquivo morto e voltavam-se a ir buscar quando viesse a próxima auditoria. Ok? Portanto, neste momento não há lugar para isso já. Portanto, temos melhoria contínua em mãos e há que fazer sempre melhor. Portanto, há que repensar os processos diariamente. Isto faz do que em relação aos colaboradores e, na verdade, por colaboradores entenda-se, desde o mais baixinho até ao de cima, não é? Portanto, foco, as pessoas têm que ser focadas naquilo que estão a fazer, naquilo que querem ou daquilo que não querem, têm que se focar. Resiliência, e aqui resiliência não é como as pessoas que vão para as entrevistas de emprego dizer, eu tenho um defeito muito grande que é a teimosia. Uma pessoa pensa. Ou então é o perfeccionismo. É a tua primeira entrevista de emprego. Como é que resultaram as outras? É porque aquele defeito muito grande, mas aquela é a chamada falsa modéstia, não é? Até tem outros nomes um bocadinho mais deselegantes, mas não, a resiliência é ter a capacidade de não desistir à primeira, nem à segunda, nem à terceira e reinventar se for preciso 50 mil maneiras de fazer o mesmo e ainda não deixou cair. Que é, vamos a isto?
Estamos aqui a adaptar-nos constantemente. Afinal, é o que nos pedem agora, não é? É constante adaptação. A responsabilidade, se queremos depois o resto, engagement, ou seja, um envolvimento naquilo que estamos, no que quer que seja, se é dobrar envelopes, epá, vamos ser os melhores a dobrar envelopes, ou pelo menos o melhor que conseguirmos. Pensamento disruptivo. Fazia-se assim, está bem, mas porquê que não havemos de fazer de outra maneira? Porquê que não vamos experimentar uma coisa completamente nova? Vamos lá ver o que é que dá. Não é? O que fazíamos já sabemos como é que acaba. E este ainda não sabemos, vamos lá experimentar. Pode ser que acabe diferente, nunca se sabe, não é? Automotivação. Aquela parte do reconhecimento, desenganem-se se acham que aquilo é fácil de implementar. Portanto, é assim, queremos é pessoas automotivadas, que não precisem da palmadinha constante. É pá, é grande trabalho. As pessoas têm que ter capacidade de se automotivar. E correu mal e no dia seguinte vão todos contentes de tentar outra vez. Disciplina é importante, mesmo com a responsabilidade. As pessoas têm que ser disciplinadas, minimamente. E gentis. Eu não pus ali no fim porque é o menos importante. E não é simpatia. Lá está. A gentileza é ter a capacidade de ser humano. Eu acho que os robôs conseguem ser simpáticos, simulam lá um riso e aquelas coisas. Conseguem. Gentil, se calhar é um bocadinho mais. Se calhar a puxar ao sentimento, mas sim, a gentileza de ser. Uma pessoa poder ser gentil não tem que estar a responder, a rir para o outro quando lhe está a dizer algo ou a ajudar em algo, mas ter a capacidade de poder, de alguma forma, colocar-se nos sapatos do outro e ter essa candura para a outra pessoa e sem qualquer tipo de interesse de volta. Poder ser gentil. E isso podemos começar a fazer, quem não quiser experimentar num local de trabalho, por exemplo, no trânsito. É uma boa forma. Vão ver que é uma manhã totalmente diferente. Mudar é contra a natura, é verdade. Dizem que quando saímos da barriga da nossa mãe, choramos muito porque não gostámos daquela transição tão abrupta que era o estarmos seguros e quentinhos e protegidos para agora aguenta. Portanto, mudar é contra a natura. Eu acho que sim. Nós passamos mais do nosso tempo a adaptar-nos do que a mudar realmente a nossa forma de estar e de ser. Mas é assim, se também pensarmos nisto, que é, ok, se não fazes parte da solução, então também não é assim. Nem tudo se resume. Agora, eu das matemáticas volto a dizer, agora não é tudo 0 e 1 nesta parte, porque esta parte é parte da componente humana, não é parte da forma de trabalhar, é componente humana. E, portanto, nem sempre a pessoa que não faz parte da solução é o problema, ou faz parte do problema. Ok? Eu gosto mais desta forma, que é, efetivamente, citando aqui o Dalai Lama, que diz que se não há solução para o problema, não devemos perder tempo a preocupar-nos com isso. Se houver uma solução, também não devemos perder tempo a preocupar-nos com isso. Ou seja, vamos parar de nos preocupar com aquilo que não vale a pena porque nós não temos intervenção direta e vamos fazer aquilo que nós podemos, que é a nossa parte. Portanto, preocupar com o que não podemos mudar, com o que não podemos controlar, é a mesma coisa que estar aqui a roer as unhas para o caso da manhã haver uma trovoada seca. Pois, não faço a mínima ideia se vai haver ou não, ou se vai haver um novo 1755, não faço ideia. Vão preocupar hoje com isso. Se calhar é parvo, não vale a pena, não posso controlar. Portanto, eu posso se calhar fazer outras coisas, prevenir ou treinar, por exemplo, ao caso se isso acontecer, eu saber o que é que faço. Ok? Portanto, não preocupar com aquilo que eu não posso realmente dar a volta. Mudar é contra a natura, não é impossível. Acho que é uma excelente ideia e um excelente desafio para todos aqueles que achavam que o mundo ia acabar em 2020 e já estamos quase no final de 2022, não tarda nada, está a passar a voar. E estamos cá para contar, graças a Deus. Portanto, não é impossível, nós conseguimos isto e muito mais. Logo, agradeço-vos a oportunidade e a paciência. Espero que estejam ou que sejam pessoas automotivadas, porque esta parte de mudar precisa um bocadinho disso, não é? Mas se não forem, também podem mudar isso e podem tentar ser. E pronto, portanto, eu acho que em tempos de crise podemos sempre escolher um dos lados. Ou choramos ou ganhamos com quem chora. Não interpretem isto naquela de vamos agora ganhar dinheiro com a miséria alheia. Não, com a miséria alheia. Vamos é reagir, se calhar de uma forma diferente que não a autocomiseração. Portanto, fazer algo proativo. Vais interromper a coisa,
o diapositivo. Vou, peço desculpa. Já está. Olá! De novo. Estávamos pequeninos. Estávamos pequeninos lá em cima. Na tua perspectiva, relativamente quando tu falaste acerca da mudança para o teletrabalho, qual é a tua perspectiva acerca de isto, no fundo, após, ainda estamos, a questão da Covid, eles dizem, ok, pós-Covid, agora já desconfinamos, embora os picos maiores da Covid estejam a ocorrer agora, Pois, isto vai os continuar picos assim. mais elevados foram agora, em termos de número de novos casos, não está a dar em tantas hospitalizações. Exatamente. Mas, por exemplo, na China foi o maior pico, teve um pico lá para trás, muito grande, e agora o maior pico foi agora. Quer Foi agora dizer, uma cidade, que me com perdoem os Xangai. negacionistas, mas já cá cantam 3 doses, deve servir para alguma coisa, não é? Pois. Agora, a questão é que, no fundo, pronto, há a resposta imunitária e, no fundo, as coisas estão a funcionar. A tua perspectiva acerca no fundo, da digitalização e versus o trabalho à distância veio para ficar? Há empresas que aproveitam. hum, Eu conheço muitas empresas que perceberam o que tinham a ganhar. Perceberam que era possível e lá está, aquilo que perderam, ou seja, aquilo que perderam ao assumirem que as pessoas não trabalham 7 horas. uhum, É isto que eu digo, o realismo é fantástico quando existe. Portanto, aquilo que perceberam que perderam em termos de produção diária uhum, versus aquilo que ganharam em descentralizar todo um edifício e passar a ter meio andar com uma sala de reuniões multiusos em que uma vez por ano se reúnem todos para não faço ideia o quê, ou não interessa, ou pelo menos um headquarters que em vez de ter um edifício todo na Avenida Liberdade agora tem não é? meio andar, uhum. compensa bem ter mais 20 pessoas em casa só a trabalhar 4 horas. E é isto que as pessoas não fazem, é contas. Que deviam fazer, não é? Portanto, eu penso que em muitos casos as empresas que conseguiram perceber isto e que fizeram estas contas e que realmente reduziram espaço, porque já houve muitas empresas em Portugal que reduziram espaço e fecharam espaço e continuaram a operar à distância, tem obrigatoriedade de apresentação presencial uma vez por semana, coisa assim, para as pessoas mostrarem que ainda estão vivas, não é? Penso que veio. Agora, dependendo muito da gestão, todos aqueles gestores que estavam a tentar sobreviver dia a dia ao não poder controlar os seus funcionários, na primeira oportunidade vai ser mais do mesmo. Vão esquecer tudo isto e, como diz às vezes nos bonecos animados, então o que é que aprendeste? Nada. Nada. Portanto, vai ser mais uma. Aliás, a Aprenderam história que as está cheia pandemias de. são más. A história está cheia de histórias que nos provam que nós aprendemos muito pouco com a história. Portanto, o que é que eu posso dizer mais? Eu achava que seria uma forma de estar diferente. Mas pronto, mas é a minha opinião. Como eu disse de início, eu sou um mau exemplo, porque já de trás tinha o hábito de trabalhar descentralizada das pessoas onde trabalho, ou das empresas onde trabalho, portanto, tudo ótimo, acho que sim. Acho que é possível. A deslocalização progressiva, pronto, no fundo, a virtualização do local de trabalho, depois temos também as inteligências artificiais à mistura. É que, reparem, voltamos todos ao escritório, está bem? Aliás, eu sou uma pessoa. O que eu não faço, ou o que eu faço quando eu não estou a dar aulas é pegar no trabalho das pessoas e simplificá-lo. Uhum. Posso-vos dizer que ainda não consegui abrir nenhum clube de fãs à conta disso. Pronto. As pessoas não veem isto como uma ajuda, veem isto como um ataque ao seu local de trabalho. Uhum. Mas, é assim, é antecipar um bocadinho aquilo que os espera, ou que nos espera a todos, atenção porque eu englobo nisto, o que nos espera a todos a muito curto espaço de tempo. Se eu tenho uma pessoa a trabalhar dados, o seu trabalho é recolher dados daqui e dali, e Uhum. depois põe aquilo tudo noutra folha de dados, e depois faz uns gráficos sobre aquela folha de dados. Não nos vamos enganar. Se isto é o trabalho todos os dias, 7 horas, e se não for workaholic, ou não tiver mais nada com que se entreter e estiver lá ainda mais, ou até que trabalhe só meio-dia, porque anda a passear, ou beber café, ou whatever, ok? Em algum momento esta pessoa vai começar a enganar-se. Uhum. Ou num ou outro momento vai começar a enganar-se. E é assim,
Um engano pode não ter importância nenhuma, mas há enganos e enganos. E é óbvio que não é um controlador aéreo, que se enganar é capaz de correr uma coisa mal para uma centena de pessoas. Mas se também enviarmos KPIs errados a uma reunião de direção, pode resultar em despedimentos de um setor que ela nem nunca ouviu falar porque não estava lá para ouvir, só passou o dashboard. Portanto, o que é que eu faço então? Tudo quanto é trabalho de manipulação de dados, recolha de informação, em que andam fecheiros Excel a passear de um lado para o outro, é anular essas passagens, fazer ligações diretamente às bases de dados ou às fontes de dados onde elas vêm e mecanizar em Power BI, Power Query, Excel, o que a pessoa tiver. As empresas nem todas têm, ou nem todas trabalham com Power BI ainda, ou nem todas trabalham com SharePoint e com outras plataformas, e mecanizar tudo isso. Se o trabalho é rotineiro e se faz sempre a mesma coisa, aglutinar aquilo em rotinas, em programação, em robótica, e aquilo fazer. E chega ao fim, faz o dashboardzinho, carrega os dados, faz o refresh nas pivot tables e até envia os mails para as pessoas que têm que receber, sem o operador fazer algo. E vocês dizem, isso é downsizing. Se calhar algumas empresas precisam. E é automação, no fundo é automação ao nível da Business automação. Intelligence. Exatamente, mas algumas destas pessoas estão a ser reaproveitadas, e é isso que as pessoas não percebem, para se calhar, em vez de estarem lá até às 11 da noite a queixarem-se que não recebem horas extras, poderem sair às 5. Claro que às vezes não têm para onde ir e depois continuam a estar lá às 11 da noite, não se sabe fazer o quê. Mas isso aí, meus amigos, cada um sabe sim. Meditação. Exato. Entre outras coisas. Alguns, aliás, passam o dia a meditar. Isso também é outra questão. Essa já é meditação profunda. Exato, já estão em transe. Exatamente. Aí tem experiências psicadélicas. Exatamente. Mas o que as pessoas não percebem é que isto liberta-as para dar informação a outras áreas da empresa que se calhar até gostavam de conhecer e não conhecem, analisar os dados, porque é assim, fazer dashboards, garanto-vos que até o Excel faz sozinho, depois de uma vez feito, não é? Basta as primeiras parametrizações e depois é só abrir o fecheiro e que ele fez sozinho o dashboard do mês, da semana, do dia. Analisá-lo já não faz. Então é aqui que entra o fator humano. As máquinas conseguem fazer aquilo tudo melhor que nós, porque todos nós sabemos, quem trabalha com computadores, que o principal problema de tudo o que não corre bem nos computadores, ou com os computadores, está entre a cadeira e o teclado. Se alguém não percebeu, depois a gente pode fazer aqui outro esquema. Mas alguém tem que analisar os dados e os computadores não são lá muito bons em analisar dados. Porquê? Eles analisam melhor que nós, analisam, mas de uma forma fria. Não conhecem a Dona Maria, o Sr. António, o Zé, o Miguel, não conhecem. Nós conhecemos, porque nós lidamos com estas pessoas. Portanto, é aí que entra o fator humano, é analisar e dizer assim, olha, se calhar isto está tão baixo, porquê? Vamos lá saber, vamos lá ao terreno, isto também é bom. Gestores, por favor, não decidam nada sem experimentar uma vez primeiro o que é que estão a mandar fazer. Às vezes não é tão fácil quanto parece ser. Às vezes, de longe, parece ser sempre muito mais fácil. Eu que digo, muitas vezes já tive que engolir algumas palavras a pensar, isto afinal parecia mais fácil do que o que é. E tal. Portanto, vão experimentar e vão sentir na pele porque é que aquilo não está a funcionar. Vão analisar, vão observar, ver um dia de trabalho, 2, 3, com diferentes equipas a funcionar. Então é aqui que está o erro. Então, em vez de estarem a fazer dashboards, provavelmente se vão enganar a fazer em algum copy-paste algures, estejam a analisar os dados e a propor novas soluções. Isto, para mim, é o papel que nos resta na sociedade, em termos de serviços. O resto, meus amigos, o resto é mecânico e as máquinas são muito melhores que nós. E nós andamos a construí-las para alguma coisa, não é? Não é que se tenham fabricados Ferraris para nós andarmos a tentar correr na estrada mais rápido que eles, é só estúpido. No fundo, a data science, no fundo, há dois momentos para o ser humano. É um ver mais ou menos como é que se faz o data wrangling para a inteligência, para a aprendizagem de máquina funcionar, e depois o outro é interpretar os resultados da máquina e ver se os resultados até fazem sentido. Exatamente. Pode parecer que faz sentido, mas na verdade não faz. Exatamente. O erro será quando entregarmos o processo todo. Sim. E aí estamos a fazer aquilo que muitos pais fazem quando põem as crianças na escola. Estamos a desresponsabilizar-nos, a achar que a escola vai educá-los. Não. Mas a China, alfabetizá-los, não vai educá-los. A China fez uma coisa parecida com isso, ao nível da
da intelligence ligada, aí já ligada à parte política e geopolítica, tinha sistemas que analisavam automaticamente os dados todos, desde festas de cocktail, processos de espionagem por aí adiante, e open source intelligence, juntava isso tudo, fazia a análise e sugeria as estratégias para a geopolítica chinesa. Tinha isso a ser utilizado, tinha um AI engine a sugerir condutas em termos de ação. Exatamente. Portanto, É no que nós fundo, não nos podemos esquecer em momento digitalizar o processo algum todo. que as máquinas têm a nossa capacidade, eu acho que temos mais, se afinal fomos nós que as fizemos, não é? Portanto, têm a capacidade de raciocínio evolutivo que nós também temos, mas não têm os entraves emocionais, preconceitos, cultura, raça, tudo aquilo que muitas vezes para nós nos condiciona a análise, a máquina não tem nada disso. Portanto, é cortar a direito. Corta muito mais depressa. E às vezes chega lá muito mais depressa à conclusão, porque nós, entretanto, estávamos a tentar vencer-nos a nós mesmos no processo de chegarmos à solução final. Portanto, se nós quisermos entregar esse processo todo às máquinas, garanto que elas vão lá chegar mais rápido também. Agora, se chegamos a um Terminator, eu espero que não. Lá está mais uma vez, espero abandonar o jogo antes, pá, porque não queria assistir. Nem queria pertencer à resistência e andar a viver no esgoto. A No fundo, tentar. os enviesamentos, é interessante porque a questão dos enviesamentos, as máquinas pensam que é, geralmente quando falam, e isso aconteceu-me em várias aulas, em que os alunos pensavam que o enviesamento se dava ao nível do algoritmo. Na verdade, o enviesamento dá-se ao nível dos dados de treino. E, Pois. e naquelas que aprendem ao longo do tempo, pode-se dar no modo como interagimos com elas, como aconteceu com aquela do Twitter que virou neonazi, era uma inteligência artificial, acho que da Microsoft, e Pois. já não me lembro de qual empresa, e Mas, começou mas, já a mas, mas dizer as que o pessoas não se Hitler, apercebem disto. eles tiveram de desligar aquilo antes que ele continuava. As pessoas não se apercebem disto. E pronto. Eu como digo, comecei por dizer, às vezes fico um bocado assustada, mesmo com a própria geração que está agora emergente. Quando me acabam um curso e dizem que querem viajar e querem fazer isto e aquilo, eu acho fantástico. Também acho que chegar a velho para ir fazer essas coisas todas também é triste, mas epá, alguém E vai ter ganham que dinheiro com trabalhar isso. entretanto. O Ser interessante efetivo. é que ganham, podem ganhar dinheiro com isso. Epá, Ou porem no Instagram ou venderem os próprios dados nesses sistemas online. É o eu novo. confesso-vos que nessas coisas eu não existo. Aliás, para todos os efeitos, porque eu não tenho redes sociais que não seja WhatsApp no telemóvel. Portanto, eu para todos os efeitos não existo. Sou aquelas pessoas mais secantes à face do planeta. Mas fico na dúvida de quem é que vai alimentar esta gente toda fabulosa que vive do nada. Portanto, espero que desenvolvam, lá está, também um sistema de Não é alimentação sustentável no longo do prazo. nada. Pois não há de ser. Eu já desisti que me paguem a reforma, já disse. Eu já assumi que sou eu quem tenho que pagar a mim mesma. Porque por este andar não vai correr bem. Portanto, Exato. é como vos digo, eu acho que estas crises são abanões na sociedade ou na raça humana para nós abrirmos o nosso espírito e não estou aqui a fazer com nenhuma queda para a religiosidade, mas a tentarmos perceber o que é que andamos cá a fazer, de uma forma muito terrena, ok? Já não estou a chegar à outra parte cada um que enverede para onde quiser, mas de uma forma muito terrena, o que é que eu contribuo Hum, para a sociedade, hum, ok? Mesmo hum. aqueles que não têm filhos, que têm filhos ainda têm a responsabilidade dobrada, que é, não estaremos cá, mas eles estão. Sim. Mas os que não têm também, porque é assim, também cá estão ainda, não é? Portanto, como parte, mesmo que queiram não fazer parte, muito não fazer parte, todos aqueles que se fecham no quarto e que dizem que estão a morrer para o mundo, eu espero que quem fornece a energia elétrica não esteja, porque senão acaba-se-lhes o mundo no quarto no instante. Portanto, até esses que vivem isolados do mundo não estão assim tão isolados, porque precisam dos serviços de quem está realmente a colaborar e a trabalhar para o mundo. Portanto, vamos todos ser muito sérios e aproveitar estes abanões para não ser, não acredito nessa de vamos todos cantar o Kumbaya à volta da fogueira, mas não Não, e sei, sermos o mais problema também realistas. da pegada digital, da pegada de carbono. Por exemplo, só Bitcoin, as criptomoedas, a mineração, tem uma pegada de carbono É, brutal. Brutal. exatamente, Polui bastante. exatamente. É Não, mas virtual, mas polui isso bastante. não se diz A naqueles parte- workshops para crianças que passam a vida no computador a tentar investir as mesadas. Nem nos adultos que acham que agora vão ser especialistas em Bitcoin quando aquilo já devia ter entrado
Parecia a Dona Branca. Eu sei que a maior parte das pessoas que ouvem esta palavra não conhecem o que é a Dona Branca, mas a teoria é a mesma. Os primeiros que entraram no início da carruagem da Dona Branca conseguiram safar-se bem. Os últimos pagaram o sucesso dos primeiros. Como, aliás, acontece em todos os esquemas. Portanto, isto é muito assim. Agora acho que já não é o Bitcoin que está a dar, são aquelas imagenzinhas que não se percebe o que NFTs, falam. são os NFTs. Pronto, é o que eu digo. Eu sou tão leiga e quero tanto continuar a ser para algumas Os coisas. NFTs. Eu sei disso porque estou também na arte digital. Pronto, Na arte então digital diverte-te os muito. NFTs. E podes vender podes vender uma peça, são colecionáveis, ou seja, é uma forma de criar escassez digital, no fundo. Portanto, no fundo, nós temos a abundância digital, mas temos de criar escassez, ou seja, e aquilo fica com um identificador na blockchain que quem é o dono daquela peça é o dono único daquela peça digital. Fabuloso. Do ponto de vista de revolução ao nível daquilo que é a criação de escassez no meio digital, no sentido Uhum. de criares valor, do ponto de vista económico, é brutal. E há uma série de artistas que estão a trabalhar nisso. Eu Porquê? tenho Porque visto os é o valores negócio do envolvidos. copyright. É o copyright. Eu tenho visto os valores envolvidos. Hum. E como devemos viver com a diferença, eu remeto-me à minha total ignorância nessas áreas e desinteresse, confesso também. Eu vivo bem com a minha opinião, portanto, e como eu costumo dizer, eu sou mais bolos, não é bolos propriamente, ou seja, eu gosto mais de fazer coisas e reduzir ao mínimo as horas que estou à frente do computador, embora sejam muitas ainda. Mas lá está, tem que haver lugar para tudo. Hum. Agora, não podem a todos ir para esse lado, nem podem todos para o meu, porque já não estamos nesse tempo. E é isso que eu gostava que a nossa sociedade compreendesse. Uhum. Não podemos, na altura diziam, nem todos podem ser engenheiros, nem todos podem ser doutor. E nós aceitávamos isso e vivíamos com isso, aliás. Daí esta geração estar cá. É porque a anterior também cá esteve. Para esta geração, temos que perceber o que é que queremos ser, o que é que estamos cá a fazer. E depois focar-nos. Também é outra coisa muito interessante. Não vamos passar a vida toda a tentar perceber isso, porque é capaz de ser um bocado de tempo a mais, não é? Mas pronto. É sempre aquele argumento que o caminho é mais importante do que o ponto terminal e então a pessoa está sempre a caminhar. É isso, é isso. É isso. É isso e ter experiências. Eu também posso apanhar as pedras todas, mas quando chegar ao fim, se não fizer mais nada, não vale a pena as pedras, porque eu também não sei construir nem uma caixa, quanto mais um castelo. Exatamente. Portanto, não é? Vou andar feito burro a vida toda com as pedras às costas. É o que eu digo, é assim. Eu também concordo com isso, atenção. Aproveitar o caminho, mas então, bora lá aproveitar o caminho na sua essência, Uhum. não é? E aproveitar o que os outros fizeram, fazer coisas para os outros aproveitarem e isto ser Uhum. não é? Algo simbiótico, não parasitário. Vamos dar e receber, não só viver em função daqueles que realmente vergam a mola, naquela frase fantástica, eu nem sei como é que isto diz, Bender, deve ser giro em inglês, a tradução, mas de facto eu acho que precisamos de mais proatividade e de mais pessoas focadas e realistas. Se eu não dou para tudo ou se não posso fazer isto, então vou ser bom naquilo que sou. Acho que isso é o melhor que se pode pedir a quem contribui para si próprio. Reparem, quem trabalha faz para pagar a sua existência. Não é? Estou a dar ganhar ao patrão. Eu gosto imenso desta frase. Atenção, eu não sou patroa, eu trabalho sempre por conta própria, a recibo verde, mas trabalho por conta de outras empresas. Portanto, se não me contratarem, eu não trabalho, não é? Isto de estar de ganhar ao patrão é aquele pensamento redutor de que parece que ainda estamos no tempo da reforma agrária em que havia os camponeses e depois havia o senhor das terras. Não, é assim, eu de facto onde trabalho, as pessoas pagam para trabalhar. Uhum. Portanto, eu estou lá porque quero, graças a Deus não sou obrigada a estar, recebo, posso não receber o que queria, se calhar também tenho que perceber se merecia receber mais, ou se trabalho para receber mais. Portanto, este realismo, este pragmatismo de ver as coisas, não é? É que leva adiante. Há uma anedota, eu não a posso contar porque também daqui a um bocado toca-me a campainha, mas há uma anedota que conta uma história de um rapazinho que vivia numa aldeia, pois era um péssimo a estudar, uma coisa horrorosa, não percebia, os professores todos
pediam à mãe encarecidamente que tirassem a criança da escola. Por aí adiante. Aquilo é longo e depois a mãe resolve viver para Lisboa e uns anos mais tarde há ali uma história qualquer de alguém que está no hospital, quase a morrer e precisava de um transplante, uma coisa muito elaborada e só um determinado médico é que conseguia realizar aquela operação e depois chega lá o médico à pessoa e a pessoa que está na cama diz, ou o médico diz à pessoa, a pessoa diz ao médico, lembra-se de mim? E todo este envolvimento faz-nos, a nós que estamos a ler a anedota, de que, espera, este era o rapaz que ninguém dava nada por ele e agora transformou-se num grande... Estão a ver a ideia? E de repente, quando a pessoa está a agradecer, apaga-se, porque alguém tinha puxado a ficha dos aparelhos de suporte à vida e era o senhor que estava a aspirar o quarto. E depois, peço desculpa, não tem piada nenhuma. Mas isto é uma anedota, não é? Serve para rir. Alguém dizia, não, espera, pensavas que o doutor não sei o quê era o outro? Não estudes, não. Portanto, o outro era o que andava a aspirar, e ainda bem que tinha emprego, que alguns nem isso chegam. A questão é, nós não podemos ter ilusões, se nós não dedicarmos, se nós não nos empenharmos, se não dermos de nós, podemos não receber, mas ainda assim, ok? Porque se dermos tudo, nós podemos ainda assim não receber. Mas se não dermos, epá, é quase garantido que não vamos mesmo receber. Portanto, isto é tudo uma questão de probabilidades, quer dizer, não é? Mesmo com o erro associado, 90% é mais que 10%, ainda que com o risco associado. E é isto que nós temos que ter a capacidade de perceber. Portanto, nós numa equipa de trabalho, se efetivamente não somos uma mais-valia, somos peso morto. Às vezes não chegamos a tanto, mas a grande parte das vezes, se calhar estorvamos mais do que aquilo que estamos a ajudar. E depois não podemos esperar milagres. É isso. Ok, Manuela, obrigadíssimo pela Nada, eu é que participação. agradeço. É sempre interessante ouvir-te falar. Peço desculpa quando começo. Não. Estás à vontade. Eu dou uma flexibilidade total em termos de prazo. Claro, pronto, se aqui se entrasse noite adentro, isso é que já era, já era um Era bocadinho mau. complicado, principalmente Tinha porque de ir buscar ninguém debaixo iria de dentes. aguentar Tinha de ir buscar depois dos debaixo de primeiros dentes minutos. enquanto ias falando. Reparem, não era pelo conteúdo que nem iam ver, era a duração do vídeo. Nós agora já Era, analisamos as coisas pela duração do vídeo. Que é, isto é é. muito grande, nem vou ver. Pronto, peço imensa desculpa à minha descrença nas pessoas. Eu tenho uma grande crença nas pessoas. Não quero... Os destas conferências têm visto e têm visto até ao fim. Eu tenho as estatísticas. Pronto. Estão a ver? Se em funcionamento, a análise de resultados é importantíssima. Tem. E tem até a parte do vídeo que é mais visualizada. Que bom. Olha, fico muito Exato. contente em ter participado, agradeço a oportunidade e de facto desejo a todos mudanças. Epá, do que vocês quiserem. E, essencialmente tratem de ser felizes. Isso aí é Exato. que faz parte da tal história do caminho. Se não forem, não vale a pena mudar tanto. Muito obrigada. Obrigado, Manuela. E pronto, eu agora vou encerrar, depois vou pôr online e depois partilho Ok. nas redes sociais, Twitter e Muito LinkedIn. obrigada e boa conferência para todos. Obrigado. Obrigada. Bem, Deus.